eu fosse a presidenta da República ou a ministra da Mulher e da Família, a disciplina nunca iria se chamar educação sexual, iria se chamar autoestima da sexualidade. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Eu sou Angélica Uegima. Eu sou Renata da S. E eu sou Rodrigo Carmo. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, mais uma semana. Pessoal que estava sumido aí, Renata e Rodrigo do nosso Papo de Calçada, né? A Renata tá lá no TV na Calçada toda quinzena, mas aqui do Papo de Calçada ela também estava sumida. A Angélica tá sempre aqui com a gente, marcando presença, mas os dois sejam bem-vindos a 2019 do Papo de Calçada. Não, se bem que o Rodrigo gravou, né, 2019 já. É, eu fiz um, né, mas eu tava sumido pra caramba também, morrendo de saudade de vocês, de trocar essa ideia bacana com todo mundo aqui. E eu também agradeço, bom voltar, por convocação e por necessidade, né, minha gente? Porque ao tema me convém estar aqui. De qualquer forma, diz que o ano só começa depois do carnaval, né? Então faz parte também. Como a Renata disse, o tema de hoje era de suma importância a presença dela, porque ela é especialista do grupo no assunto. Nós vamos falar um pouquinho de sexualidade e várias coisas que envolvem, né, a sexualidade. É um tema assim, que a gente já passou de leve, de longe aqui no Papo de Calçada, mas agora nós vamos entrar de cabeça nessa ideia aí. E aí eu já puxo para a Renata e para os demais, para a Angélica e para o Rodrigo. O que vocês acham assim, que é necessário falar sobre sexualidade? Cara, eu vou começar porque eu tô engasgada e eu acho que é muito importante nós, enquanto, mesmo sendo um programa leve, né, uma conversa informal, legal, entre amigos, mas eu acho que a gente tem o poder da informação na mão. E independente de qual é o tamanho da nossa audiência, a gente tem a responsabilidade de levar informação de qualidade. Só que informação de qualidade nos dias atuais é uma coisa muito complicada e complexa, porque nós estamos vivendo na era da pós-verdade. As pessoas inventam mentiras e a famosa da fake news e os memes, e as pessoas se informam muito pouco sobre o que está acontecendo. Sendo que a nossa tecnologia e a ciência já avançaram de forma a deixar isso tudo tão patético que as pessoas que detêm a informação estão cansadas de tentar transmitir informação, ao mesmo tempo que as pessoas que não detêm informação têm muito pouca preocupação ou responsabilidade com o que se necessita informar. Então a desinformação está generalizada e ninguém tem mais responsabilidade com o que diz, sabe? É só voltar atrás, é só pedir desculpa. E 2019 já começou arrasando com a mente de todo mundo que trabalha com ciência e com pesquisa e com entendimento de qualidade. Tá muito difícil, muito. Por isso que eu acho que a gente precisa sentar aqui e falar de coisa séria também, né? E a parte complicada, acho que a sexualidade é um assunto, pelo menos na nossa sociedade, até porque eu não conheço outras sociedades, né? Eu nunca convivi em outras sociedades, mas na nossa sociedade eu acho que a grande complicação em se abordar qualquer tema relacionado à sexualidade é o tamanho de tabu que é. Tudo na sexualidade é tabu, tudo. A orientação sexual é tabu, os fetiches são tabus, a forma com que se vive a sexualidade é tabu. Né? Então todo mundo todo mundo não, mas a gente é muito esmagado por padrões de comportamentos relacionados à sexualidade, né? Que acabam tanto reprimindo a questão de gênero, tanto reprimindo e alimentando uma questão sexista, como também a não realização, a não descoberta, a não vivência.
Uma coisa que aqui dentro do nosso grupo do Papo de Calçada no WhatsApp, eu volta e meia falo isso, e eu não vou dizer quem, mas várias pessoas na hora concordam, que quando a gente se vê numa situação que tem alguém frustrado, alguém fazendo porcaria, alguém agindo de uma maneira com remorso ou magoada, eu sempre digo assim, falta gozar vai gozar para ser feliz, vai gozar para se livrar dessa frustração e desse ranço, desse amargor. Então eu percebo, na experiência que eu tenho, que tudo que é difícil de lidar com sexualidade é porque tudo que gira em torno desse tema é tabu. Eu não encontro nada nesse tema que esteja resolvido no entendimento, na compreensão e na vivência das pessoas. Completamente, né? Assim, falando sobre convivência social, a sociedade que a gente vive instaurou pra gente que é proibido falar de coisas que são prazerosas, por exemplo. Isso é somente um dos espectros da sexualidade em si. Renato pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas assim, o que eu percebo é que a gente é pressionado a não falar sobre coisas que não são de cunho moral para dentro da sociedade, né? Então, assim, sei lá, e a gente pode falar de diversas coisas distintas. Até o gozar, por exemplo, né? O gozar é prazeroso, é bacana e melhora muito a qualidade de vida de uma pessoa. Então, assim, por que não se fala mais sobre isso? Porque atingir o orgasmo não é um assunto que deve ser visto como sendo um assunto gostoso, prazeroso e que traz pra gente esse entendimento também, né? E a gente pode falar sobre diversas outras coisas também dentro da sexualidade em si, até a discussão sobre gênero, a discussão sobre a sexualidade dentro do próprio gênero ou a descoberta da sexualidade em si, né? Eu concordo veementemente com o que a Angélica falou agora, porque a palavra que me remete à sexualidade dentro da sociedade brasileira de uma maneira geral é tabu. Uma das coisas até que eu conversei com a Renata, quando nós gravamos o TV na Calçada sobre Sex Education, a série que está na Netflix, eu comentei com ela que a gente é acostumado muito a falar sobre sexo na questão da sacanagem, né, da brincadeira, mas é tudo assim, né, é fuleiragem, é para brincar com o outro, nunca leva a sério, né, putaria. Mas quando vai falar sério sobre um assunto, sobre relações, ninguém quer falar, né? Aí já leva logo para peito, bunda, pau, buceta e por aí vai. Mas falar sério ninguém quer falar. Ué, quantas vezes eu comecei palestras em congressos só para psicólogos e no início da minha palestra era só risadinha. Quantas vezes isso aconteceu ao longo da minha carreira? Mas assim, a psicologia moderna, ela ressalta que as 3 coisas, eu já falei isso em algum outro episódio, não sei nem se foi esse do Sex Education, mas ressalta que os 3 assuntos menos falados por pessoas em ambientes públicos, no mundo inteiro, não é só no Brasil e na cultura brasileira, são sexo, morte e dinheiro. São as coisas proibidas de se falar. Você não senta numa mesa e conversa sobre grana, ou sobre morte, luto, falecimento, perda, ou sobre sexo. Sendo que a gente está vivendo um momento governamental, político, cultural, no qual o Estado pensa em regular a sexualidade individual. E isso está complicando muito e piorando muito a forma como as pessoas se relacionam com os próprios corpos e com as próprias vidas, né? E aí é que tá, né? Uma pessoa que não se relaciona bem com o seu próprio corpo, ela obviamente vai encontrar, porque ela sempre encontra, formas de regular o uso do outro, né? Porque a partir do momento que... É assim que eu vejo, né, Renata? Enfim... E gostaria muito de que você me corrigisse nos conceitos, mas a partir do momento que a pessoa não está plena do seu próprio corpo, em qualquer questão, mas nessa principalmente, na questão do prazer, na questão dessa descoberta de como o corpo funciona, na questão de descobrir o prazer que pode vir a ser tudo isso, a partir do momento que ela não está bem com isso, ela começa a regular também, e ela vai encontrar modos de evitar que o outro faça diferente.
Sim, e eu acho que nesse ponto a gente precisa estabelecer, que eu acho que a gente vai falar muito disso ao longo desse episódio, a gente precisa estabelecer o conceito de comunidade emocional. O que é comunidade emocional? Comunidade emocional é você se juntar com alguém que concorde e que tenha as mesmas neuroses, as mesmas dificuldades ou os mesmos problemas que você. Você junta e tem uma sensação de pertencimento. Então você dá a mão para aquela outra pessoa que compartilha do mesmo problema, né? Da mesma questão que você. E juntos vocês vão formando uma comunidadezinha emocional para reclamar daquilo que vocês discordam. Esse é o conceito básico de comunidade emocional, bem raso, óbvio, mas é só para um entendimento geral. E a gente está vivendo na era da formação de comunidades emocionais para fins de pertencimento, que é o que hoje se chama de viés ideológico ou de bolha, que você fecha naquela bolha com aquelas pessoas que concordam e rechaça todo mundo que discorda. E isso é uma forma muito interessante de controle da informação que sai e que entra nas comunidades emocionais. Então as pessoas acabam acreditando e ideologizando os mesmos preceitos morais, éticos, culturais, etc. E aí, numa época em que está em voga o conservadorismo, é óbvio, e a gente já sabe disso há muitos anos, que o brasileiro é um povo muito falso puritano, que vive pelado, mas vive falando mal de quem é liberado sexualmente. Enfim, na nossa cultura está muito intrínseco o desejo, a necessidade de culpabilizar quem tem prazer, sabe? De demonizar a vida sexual ou a forma das pessoas de amar, etc. E nessas comunidades emocionais isso tende a fermentar muito e crescer. Então, assim, é bem por aí mesmo. Quando você não está resolvido com a sua própria necessidade, desejo, preferência, enfim, tendência ou o que for, você tende a tentar colocar o outro numa caixa que te explica o porquê que o outro é diferente de você. E aí, nessa caixa, você rotula, julga, demoniza, etc. Mas aí a gente pode utilizar isso, pergunta leiga aqui agora também, né? Pode utilizar isso somente para os casos de entendimento das orientações sexuais em si, ou do entendimento da sexualidade como um conceito individual de cada um também. E aí essas unidades vão sendo formadas a partir desse viés. Rodrigo, eu penso que a gente pode generalizar, né? Generalizar não sendo a palavra ideal, mas a gente pode espalhar e amplificar esse conceito para todos os vieses ideológicos, entre aspas. Tudo o que você quiser. Você quiser pessoas que, por exemplo, a gente estava antes do episódio falando sobre morar no mato. Pessoas que moram no mato. As pessoas que não gostam de mato tendem a colocar essas pessoas numa caixa e dizer: pessoas que moram no mato são assim. E as pessoas que amam mato tendem a colocar numa outra caixa que diz: essas pessoas são meus ídolos. E assim nós vamos formando comunidades, porque aí todo mundo que quer morar no mato e não mora no mato junta com quem quer também e diz: olha, vamos ficar aqui amando e sonhando com o mato, achando o mato um sonho impossível. E as pessoas que odeiam mato, não gostam de natureza, vamos falar que essas pessoas são hippies, bicho-grilos, estranhas, e eu não sei como elas gostam disso. E aí vai formando essas bolinhas, sabe? E aí na hora de falar da sexualidade, isso ganha uma voz mais aguda, obviamente, porque tem toda uma questão moral, judaico-cristã por trás, que já pré-rotula antes da formação da comunidade emocional, sabe? Eu penso assim que é porque quando a gente fala de sexualidade, às vezes parece que todo mundo tem que... Talvez eu vou falar uma parada meio polêmica, mas parece que todo mundo tem que ser bem resolvido sexualmente. Todo mundo tem que fazer sexo bem. E assim, eu acredito também que tem gente que não gosta. Por exemplo, não sei se você pode confirmar ou não,
tem gente que, sei lá, pelas primeiras relações sexuais terem sido ruins, a pessoa associa isso a uma coisa ruim, né? Ou não tão boa assim, e não quer fazer sexo, né? E essa pessoa, ela só tem uma dificuldade, mas ela também não é errada por ser reprimida. Nossa, tem muita coisa pra falar só desse assunto, mas vamos lá. Hoje eu vou falar demais, Brasil. Foi mal, Brasil. Mas é o seguinte, primeiro, as pessoas não têm que fazer sexo bem. Eu acho que as pessoas têm que fazer sexo gostoso, prazeroso. As pessoas têm que estar felizes com a própria sexualidade, tá? A pessoa que por trauma ou por questão de não ter gostado das primeiras experiências ou não ter tido boas primeiras experiências, essa pessoa tem tratamento e tem cuidado, ela pode melhorar. Então, assim, não é uma questão de ficar para sempre estagnado no não prazer. Ela pode encontrar o prazer e ela pode se encontrar e se descobrir. Por outro lado, existem várias categorias de desejo sexual. Um deles, que é reconhecido hoje, amplamente reconhecido pela comunidade LGBTQI+, é o grupo dos assexuados. São pessoas que não têm desejo sexual. Elas não têm interesse sexual. Do mesmo jeito que tem pessoas que têm interesse sexual em pessoas do mesmo sexo, ou em várias pessoas, ou enfim, existem categorias. Existe a categoria dos assexuados, são as pessoas que não têm desejo. E aí, obviamente, cabe à ciência pesquisar muito isso por muitas décadas. A gente não vai ter como pesquisar isso a curto prazo. Pode ser que essas pessoas tenham alguma... difícil falar o termo científico sem ser ofensiva, né? Porque o termo científico seria anomalia ou disparidade. Mas pode ser que essas pessoas tenham algum trauma e alguma coisa que as leve a não ter desejo? Pode. Mas elas também têm autorização para não ter desejo. Estar bem resolvido sexualmente não significa ser amplamente liberado, ou falar putaria, ou ser engraçado, ou transar todo dia. Não. Estar bem resolvido sexualmente, num âmbito geral, é você estar feliz com a sua vida sexual ou com a sua não vida sexual, entendeu? E tá ok com o teu desejo, conhecer o seu desejo e saber qual é a sua. E é isso que é muito importante, porque não é justamente por isso que não tem regulação. Você não tem como dizer para alguém o que é tá bem, o que é transar bem, o que é gostar de sexo, ou o que é ter sexo gostoso. Porque isso é individual, o prazer é individual, o corpo é individual. As zonas erógenas corporais precisam ser descobertas pela pessoa, depois com um parceiro, mas primeiro pela pessoa. Você tem que se conhecer primeiro para o outro poder cuidar bem da relação, não é entre vocês dois, sabe? Então, assim, é muito complexo isso, porque estar bem resolvido sexualmente não significa estar em nenhum padrão, porque não pode existir padrão, que é o contrário do que a gente vive hoje. Principalmente numa cultura que instaura, tipo, a heteronormatividade e o machismo em voga, né? Porque, por exemplo, se a gente for parar para prestar atenção de que o homem nos atos sexuais precisam comandar as coisas que vão acontecer ali naquele ato em si, e que o prazer da mulher depende da virilidade do homem, isso já cai por terra com tudo isso que você já falou aí. Então, assim, a partir do momento que você consegue se entender como sendo um indivíduo e que a sua sexualidade depende do entendimento com o seu bem-estar e o entendimento do seu corpo em si, o prazer ele vai ser uma consequência no ato em casal, ou em casais, ou em pessoas, enfim. Mas... Ou solitário, pois é. Porque aí parte do princípio de que eu consigo entender o meu corpo primordialmente, para que depois eu consiga utilizar essas zonas e que a coisa vai acontecendo de uma forma orgânica, e não uma forma que foi taxada socialmente para que o homem em si precisa fazer com que a mulher consiga gozar, por exemplo, porque ele é o cara viril. Não, saca? E que, de fato, no final disso tudo, depende exclusivamente do prazer individual, porque ele tem e precisa ser consensual. Vou te dar um exemplo polêmico. Homens que têm prazer anal ou prazer na região perineana. A mulher ou a parceira heterossexual e heteronormativa precisa estar confortável para oferecer esse prazer para esse parceiro.
entendeu? Sem ficar questionando se ele é gay ou não, porque ele tem prazer anal, por exemplo. Então tem que ser consensual no final das contas. E é muito complexo porque na nossa sociedade a gente não diz que a gente pode explorar a orelha enquanto zona erógena, ou o dedão do pé. Isso entra na categoria de fetiche, e fetiche é como se fosse, entre aspas, uma anomalia. Então, assim, é muito complexo porque tem que ser individual, mas na relação ela tem que ser consensual. É isso que a gente tenta explicar, porque precisa ficar bom para todo mundo. Eu gostaria muito de enfatizar, e uma coisa que a Renata falou antes que ela antes de ficar muito para trás, que a questão do tá bem resolvido sexualmente é tá bem resolvido sexualmente, com a sua vida sexual ou com a sua não vida sexual. Porque o celibato, ele também pode ser voluntário, independente de trauma ou frustração. Eu acredito que o grande problema de uma vida sexual não resolvida ou não vivida vem quando ela é resultado de traumas ou frustrações. Quer dizer, então a pessoa ela não está bem por ter optado aquilo, né? O não gostar de sexo como consequência de um trauma ou de uma frustração, eu não consigo ver como um bom sinal ou com um sinal de saúde emocional de uma pessoa. Mas em compensação, conheci mais de uma pessoa, conheci várias pessoas que são celibatários por opção, assim, por vocação de celibato mesmo. É muito importante também a gente colocar o celibato como uma parte importante do jejum sexual do sexo tântrico, por exemplo. O sexo tântrico explora o retardamento do prazer, um tempo grande entre relações para intensificar o prazer quando a relação é escolhida. Então, assim, existem formas e formas de celibato, de jejum sexual. O que não é saudável é tudo aquilo que não faz bem. É tudo aquilo que afeta o bem-estar global do ser humano. E aí é que não fica legal. Bem resolvido é aquele que está de acordo e está escolhendo e está consentindo, né? Porque, no geral, existem formas e formas de celibato, de estar bem transante, como se diz hoje. Mas o que não é legal é quando não tá bom. É isso que é o principal de entender, que a gente sabe quando não tá bom. E a questão do trauma também não quer dizer que uma pessoa sofreu um trauma que ela não vai fazer sexo, né? Ou vai fazer menos. Tem gente que sofre trauma e desencadeia assim, uma vontade de fazer sexo gigante, e a pessoa quer toda hora fazer sexo. Eu conheço uma pessoa assim, né, que a pessoa fala que quando era adolescente sofreu um tipo de abuso e por causa disso ele acha que ele tem tanta vontade assim de fazer sexo, tem tanta necessidade com mais de um parceiro. Então, assim, o trauma às vezes também não vai só para um lado, ele pode desencadear para o outro lado. O que está do outro espectro. E isso também não é saudável. Isso, né? O que é do outro espectro do que é a saúde sexual. Não é a saúde sexual quando você precisa entupir compulsivamente um buraco, né? Também não é legal. Agora, você falou na palavra abuso, acho que é outro conceito que a gente precisa deixar claro. Dentro dos estudos de sexualidade modernos, o que é considerado assédio, o que é considerado abuso e o que é estupro. Acho que essa diferenciação se faz importante nos dias de hoje, porque está todo mundo usando os termos que quer por aí e vamos que vamos. Não é por aí. Dentro da sexologia moderna, abuso é você utilizar de uma situação de poder sobre um alvo vulnerável, o que, na maioria dos casos, descarta os adultos, ok? Porque o adulto consegue se defender. Então, geralmente, abuso é com adolescente ou criança, ou pessoas em situação de vulnerabilidade do tipo acamados, inconscientes, etc. Estupro antigamente referia-se ao ato de penetração e hoje pode ser considerado estupro qualquer ato físico. O abuso pode ser da ordem do abuso psicológico. O estupro necessita
do não consentimento em um ato físico, que seja puxar o cabelo de uma pessoa que disse não. Claro que esse é um exemplo extremado, mas é só para dizer que tem consequências físicas o estupro. E assédio geralmente refere-se à troca de poder, a importunação de alguém que tem a possibilidade de se defender, mas que fica subjugada a avanços sexuais, sedutores, enfim, chantagens com relação à sua sexualidade. Então eu acho bem importante a gente deixar isso aqui claro, porque eu já tive uma pessoa adulta que me procurou dizendo que o padrasto a estava abusando. E ela era adulta, e aí eu precisei contar para ela que, na verdade, o que o padrasto dela estava fazendo era um assédio, porque ela tinha condições de se defender enquanto adulta. O que, naquele caso específico, a empoderou para se defender. Porque ela não tinha se dado conta de que ela tinha como se defender, inclusive. Então, eu acho de uma responsabilidade muito grande deixar esses casos, esses conceitos bastante claros, né? E já que você tocou no assunto aí, falando da orelha, do pé, dessa questão de fetiche, acho que é um dos temas atualmente de bastante relevância na questão de tabu, né? Porque o fetiche... O que é Golden Shower? Né? Quando o fetiche, na realidade, ele é consensual, né? O estabelecimento dele... Porque, assim, você falou em orelha, em pé e tal, eu nem... Só quando você falou que ele é visto como fetiche que eu me atinei. Porque quando eu penso na palavra fetiche, é óbvio que nessas últimas semanas vem o Golden Shower aí, que... foi tão colocado isso. Gente que nunca tinha ouvido falar hoje sabe o que é, né? Até criança. Meu amor, eu passei pela situação de estar sentada à sala da minha casa e precisar explicar o que é Golden Shower pra minha sogra. Você consegue imaginar? Independente de ser sexóloga, eu sou um ser humano. É de um constrangimento você ter que explicar pra mãe do seu esposo, a genitora daquela pessoa com quem você é casado, e que você tem no meu caso, eu tenho bastante intimidade com a minha sogra. Mesmo assim, eu me dei conta de que, cara, olha que coisa difícil você na mesa do jantar ter que explicar, né, o desejo e a necessidade de atrelar o prazer sexual ou a excitação sexual ao ato de urinar mutuamente consentido. Muito difícil, gente. E você vê, né? Isso veio à tona pela voz de alguém que prega tanto a repressão sexual, né? E de repente está na boca agora de idosos, de criança, enfim, né? De celibatários, enfim, de todas as pessoas, né? Sendo que a ideia era pregar a repressão sexual, mas Sim, mais um tiro pela culatra, mas inclusive aí eu fui pra internet fazer essa piada, né? Eu tive que explicar Golden Shower pra minha sogra, e uma amiga minha, colega de tempo de formação na psicologia, veio me perguntar, aproveita e explica pra titia aqui também. Ela tem 72 anos. É 10 anos mais velha que a minha sogra. E aí eu entendi que várias pessoas foram lá só pra comer pipoca e ver qual era a minha definição de Golden Shower, entendeu? Porque eu vi que as pessoas não tinham tido acesso à piada, a grande sacanagem que aquele que eu não menciono o nome falou, tinham tido acesso ao escândalo, mas não tinham tido acesso à informação. E aí eu precisei discriminar e explicar o que era Golden Shower e assim, explicar o que era fetiche também, porque, enfim, de fato as pessoas não estão familiarizadas com conceitos básicos, elas estão familiarizadas só com moralismo e repressão. Então, e daí entrando nessa questão do fetiche, porque o Golden Shower é um deles, é outra coisa, né? É outro tabu relacionado ao fetiche, que o fetiche também é algo consensual, porque se ele não for consensual, em todas as suas formas de fetiche, né, que quando eu penso nisso, eu fico pensando o que vem mesmo na minha cabeça quando se fala em fetiche, como coisa mais comum, são as situações BDSM, né, as situações que levam, pelo menos, ao mundo BDSM, de bondade, sadomasoquismo, né.
Que é algo muito pouco falado, que para ser mesmo, ele também é consensual. Então todos os fetiches são consensuais. Então não existe, como eu vejo várias pessoas pisando na bola, associar, por exemplo, gostar de menor de idade como fetiche. Isso não é fetiche, porque o fetiche é consensual. Qualquer fetiche que se tenha, ele é consensual. Então não existe fetiche por criança, não existe fetiche por animais, que é outra distorção absurda. O fetiche está dentro da área saudável da sexualidade. Né, saiu dessa área saudável da sexualidade, do que é consensual, ele virou uma parafilia, ele virou uma doença, né, que é outra coisa, né, toda vez que se fala em fetiche é colocado como algo associado muito a essa questão do abuso e da violência, o da contra-vontade. O que eu lembro que quando, ao longo da minha formação sexual, ou da formação da minha sexualidade, eu escutei várias vezes em situações muito diversas, o tal do fetiche por criança, fetiche por animais. Gente, isso era nos 80, 90, né? Então, não se tinha clareza da pedofilia, por exemplo. Nossa, agora abriram 350 janelas para mim, você é maravilhosa. Bom, vamos lá. Parafilias. A zoofilia, a necrofilia e a pedofilia estão no rol das parafilias. Parafilias não são doença. Essa é a primeira coisa que eu preciso falar. Não é doença pedofilia, zoofilia e necrofilia. Não são. Elas são práticas criminosas, transtornos de caráter. O que significa que a gente classificar como doença é até diminuir o tamanho da atrocidade que esses criminosos praticam. Deixa eu só abrir um parênteses, porque a gente tem o costume de dizer as coisas horrorosas, as coisas hediondas. A gente tem muito a forma banal, porque é uma banalização, de dizer fulano é doente, quando fulano é um criminoso, que é um vício que leva à banalização horrível que a gente tem, e eu tenho. Né? Nós falamos é doente, é doente. Justamente por isso eu quis fazer essa correção e esse parêntese aqui. Por quê? Porque a gente começou esse episódio falando da importância que tem a nossa responsabilidade enquanto comunicação, né? O papo de calçada enquanto forma de comunicação com o público. Então, assim, eu bato nessa tecla muito, que é para tirar essa leveza que classificar como doença traz. Porque, por incrível que pareça, isso é um jeito de suavizar a prática criminosa de uma pessoa que tem um transtorno de caráter e está à margem da lei. Então, dito isso, né, que essas 3 práticas são práticas criminosas, essas pessoas são criminosas, que eu entro na questão do fetiche. Vamos definir fetiche. Fetiche é a associação de alguma prática não considerada comum numa sociedade, vamos voltar, judaico-cristã, de bases moralistas regidas pela igreja, em que já foi pré-determinado na Bíblia o que podia e o que não podia fazer. Então, fetiche é considerada a associação de práticas marginalizadas à excitação sexual ou ao orgasmo. Então, são pessoas que usam de recursos diferentes daqueles que são considerados médios ou, entre aspas, normais, tipo sexo com penetração, beijo na boca e orgasmo. Diferente disso, qualquer coisa pode ser considerada fetiche. Vou dar alguns exemplos. O fetiche por uso de animais de pelúcia ou fantasias de animais de pelúcia. O fetiche por sapatos. Fetiche por meia calça. Fetiche por pés. O golden shower, que agora já todo mundo sabe o que é. Fetiche por prazer anal, né? Ou seja, nas práticas heterossexuais, o tal do fio terra, tanto em mulheres quanto em homens. E outros fetiches como envolver comidas, práticas, o BDSM, né? O sadomasoquismo, que normalmente é o primeiro que se associa. Fetiche por dominação. E práticas, enfim, hoje em dia a gente ainda pode classificar o fetiche com o sexo virtual, o fetiche com pornografia no ato sexual. Enfim, a gente tem tantos que ninguém comenta também, que é até difícil classificar, sabe?
Swing é uma forma de fetiche. Swing é sexo em grupo ou assistindo sexos em grupo. Enfim, tem muitas formas de fetiche que estão dentro do armário porque as pessoas não estão disponíveis para entender que cada sexo é um sexo, cada transa é uma transa, cada parceiro é um parceiro e cada um gosta de uma coisa que devia ser super comum, tá? Porque as pessoas acham lindo falar que tem paladar infantil e não comem de tudo, sabe? Mas elas não acham lindo o direito de cada pessoa praticar sexo do jeito que lhe dá prazer. Que porra é essa? Assim, e consensual, né? Assim, eu gosto muito de enfatizar isso, é que essa questão do consenso, para mim, é a chave de tudo. Assim, não tem como cada um de nós realizar qualquer tipo de estratégia da sexualidade que não seja a sós, né? Enfim, desde que não seja solitário, executar, colocar em prática algum exercício relacionado à nossa sexualidade com alguém que não seja consensual. Sim, e olha só, também fica importante dizer que consensual não significa os dois gostarem, significa os dois concordarem, porque as pessoas tendem também a achar que elas têm que gostar da mesma coisa que o parceiro para isso ser consensual, quando na verdade você pode doar prazer para o seu parceiro, sem julgar o seu parceiro, mesmo que aquilo não te dê prazer, desde que você não se sinta agredida ou ofendida. Então, assim, consensual implica em concordar, não implica em gostar também. Essa foi boa de deixar bem claro, porque quando eu falo consensual, eu acho que isso está tão claro e de repente não tá, né? Não, tem muita gente se ferindo porque aceita fazer o parceiro feliz, mas não gosta junto. E aí fica se sentindo culpada, voltando naquela história da regulação religiosa do que é ou do que não é o prazer. E podendo cair no outro extremo, né? Querendo dizer que é uma pessoa, querendo dizer para si mesmo, para os outros, para o parceiro, parceira, que é uma pessoa bem resolvida sexualmente, aceita fazer coisas que lhe ofendam. Como vamos pegar, por exemplo, um homem ou uma mulher que não gosta de swing. Não gosta, se frustra, se ofende ou se sente violado de alguma maneira, mas vai e faz, porque o parceiro, parceira gosta, e é o jeito de mostrar, não, claro que eu sou bem resolvido sexualmente, né? Então também tem o lado contrário disso, né? A pessoa que se reprime e a pessoa que também se viola para não arriscar alguém dizer que não é bem resolvido sexualmente. Eu acho que uma frase que resume bem o que vocês estão falando aí é que o combinado não sai caro, né? Porque eu acho importante as pessoas conversarem, né? Principalmente casal ou as pessoas que se relacionam, né? Conversarem, perguntar, fulano, você gosta? Olha, eu não gosto, mas se você quiser eu faço. Ou eu gosto disso, eu gosto daquilo, sabe? As pessoas têm que conversar. Porque aí você entende, entendeu? Por exemplo, a pessoa pode gostar de uma coisa, o parceiro não gostar, e a pessoa abrir mão também daquilo. Não é porque eu gosto de uma coisa que eu tenho que fazer aquilo. Existem outras formas. Então, assim, sempre tem uma forma de encontrar o meio termo, um que fica bom para um, fica bom para o outro. Então, eu acho que falta muito também conversar, botar as cartas na mesa, sentar na cama e falar assim, e aí, como é que é, né? Para onde que a gente vai? Sim, e aí a gente volta exatamente ao início dessa conversa, que é falar de sexo é uma das coisas mais difíceis que podem acontecer, inclusive dentro dos relacionamentos. Eu acho que por conta da formação que a gente teve também, né? Assim, como exemplo de causa, aqui em casa, eu e minha esposa tivemos formações sexuais distintas dentro de cada uma das suas famílias iniciais. Então, assim, diferentemente da dela, meus pais, principalmente minha mãe, na verdade, conversavam sobre sexualidade de uma forma identitária inicialmente, mas depois de uma forma de que eu conseguisse entender que era uma prática e uma necessidade até humana, mais para frente, numa mesa de jantar. Então, assim, obviamente com termos mais brandos, né, com conversas mais... Minha mãe ela é muito inteligente nesse sentido. E isso facilitou bastante para que eu conseguisse entender que parte do princípio da identidade de cada um. Então, assim, o entendimento do indivíduo
também faz parte desse quebra-cabeça do entendimento do indivíduo a sexualidade em si, que não necessariamente, e eu gosto dessa palavra, porque não necessariamente quer dizer que é somente o sexo em si, né? O sexo é um dos apêndices do entendimento da sexualidade. E aí, como o Renato estava bem falando aqui no início da conversa também, é muito difícil a gente começar a conversar sobre algo que é majoritariamente proibido pela sociedade, né? Eu acredito que é outro aspecto da busca pela sexualidade saudável, é que cada parceiro que a gente tiver como mulher, cada parceira que um homem tiver, ou cada parceiro e parceira que as pessoas tiverem, independente da sua orientação sexual, sempre vai ser alguém, assim, com uma chance muito grande de ter tido outra orientação, outra educação sexual diferente da nossa. Então, essa coisa que o Guilherme falou de sentar, conversar, essa que o Rodrigo puxou, né, de dizer que o quanto é diferente entre ele e a esposa, é porque sempre, gente, qual é a chance que a gente tem de encontrar alguém ou de estar com alguém que teve uma educação sexual muito parecida com a nossa? É difícil, mesmo que seja na mesma comunidade. É ínfima, eu diria, porque assim, como isso não é tratado como sendo um padrão a ser conversado dentro das famílias ou dos núcleos familiares de maneira geral, não se tem a possibilidade de, pela falta do padrão, ter a ideia de que aquela pessoa que você tem de se relacionar ou não vai ter a mesma instrução que a sua, né? E mesmo dentro das mesmas comunidades, vamos supor, dentro da mesma paróquia, vamos supor, uma cidade pequena que tem, sabe, assim, que tem poucas dioceses, né, assim, desculpa, poucas paróquias, e cada um, sabe, ali dentro da sua comunidade, da sua paróquia, por exemplo, em se tratando de grupos religiosos, mesmo assim, porque a forma com que cada um percebeu o brotar da sua sexualidade não foi a mesma. E a forma de relacionar isso com a família também não foi a mesma. Uns falaram, outros não falaram, outros fingiram que não estava nada acontecendo, outros iam com os parceirinhos, os amiguinhos para o banheiro, resolver isso em segredo, sem que ninguém soubesse, né? Enfim, então, mesmo em grupos pequenos, a chance de a gente estar com alguém que teve uma educação sexual semelhante à nossa é muito pequena. Então essa coisa do sentar e conversar, além da individualidade em si em jogo, é que a formação e o amadurecimento de cada um dentro desse tema é sempre muito diferente. Então isso só já é um motivo seríssimo, gravíssimo, para a gente sentar e conversar. E não achar que vai ser tudo igual e que naquela linguagem super romantizada o outro vai perceber da mesma maneira que eu vou. Isso tange um dos outros aspectos também da sexualidade em si, que é a educação sexual, que é fundamental, na verdade, para que a gente consiga entender eu como indivíduo identitário que sou, né? Então, assim, a nossa identidade também parte pelo entendimento da sexualidade, que necessita do entendimento da educação sexual também. Estou aqui suspirando porque estamos num momento em que, também um momento político, em que a educação sexual, que deveria estar mais cientificizada e especializada nas escolas, com avanços tecnológicos, avanço de pesquisa e avanço de publicações e pessoas esclarecidas e abertas, está sendo praticamente banida da educação formal, das escolas, e a gente escuta no tempo de hoje que quem tem que ensinar a sexualidade é papai e mamãe, sendo que o Brasil tem uma das piores estatísticas de abuso sexual na infância, perpetrado pelos próprios pais. Pô, velho, em época de mamadeira de piroca e kit gay, não tem como conseguir fazer, tipo, essa educação sexual vingar nas escolas, pela época tenebrosa que a gente tá vivendo agora, né? E esse dado que você trouxe aí é alarmante, né? No mundo inteiro, as estatísticas são assustadoras, tá? Mas no mundo inteiro é considerado que 1 a cada 4 seres humanos foram abusados de alguma forma durante os primeiros 18 anos da vida. Abusados sexualmente. E no mundo inteiro, as estatísticas, no mundo inteiro, no mundo civilizado, inclusive, no primeiro mundo que a gente chama, as estatísticas de crescimento de contágio por vírus HIV e as epidemias locais de sífilis são de cair o cu da bunda. Eu não tenho outra expressão que não seja decair o cu da bunda. A gente vê
hoje, a cada 100 grávidas, 13 tem alguma forma de manifesto de sífilis. É um número absurdo. É um número absurdo. Porque 13% de mulheres grávidas estarem contaminadas com uma doença sexualmente transmissível que devia ter sido erradicada há pelo menos 40 anos é um absurdo. Os jovens que não viram seus ídolos morrerem e que não viram seus ídolos definharem por causa de AIDS, que já nasceram na época do coquetel, do tratamento universal antirretroviral, eles são totalmente irresponsáveis com camisinha, como outras doenças sexualmente transmissíveis. E a gente não tem como chegar nessas pessoas a não ser pela novela das 5 lá, Malhação, e sei lá que outra forma, cara. Porque os pais não querem que se converse sobre sexualidade com os próprios filhos. O que tá passando na cabeça dessas pessoas? Mas assim, eu percebo que quem é contra a educação sexual nas escolas, na minha amostragem, tá? Na minha amostragem, quem é contra a educação sexual nas escolas é porque não sabe o que é educação sexual. Na sua bolha, é a história da bolha. Acha que a criança, que o professor vai ensinar a criança a fazer sexo. Entendeu? Eu lembro, no começo dos anos 90, eu acho que o ano era 82. Vê, não era nem Nova República ainda era o finalzinho da ditadura militar. O colégio que eu estudava quis extra classe fora do horário de aula. Eu não lembro se era os sábados ou, enfim, fora do horário de aula. Uma das atividades era a aula de educação sexual. A minha mãe, que enfim, né, tinha 14 anos no golpe de 64, ficou apavorada. Minha mãe bateu lá na escola. Minha mãe e meu pai, na verdade. Os dois bateram lá na escola para querer saber do que se tratava. Do que ia se tratar aquela atividade sobre educação sexual. E aí, assim, foi explicado para eles. Eu lembro porque eu era muito nova, né? Eu tinha de 10 para 11 anos. E eu lembro, assim, que eles aceitaram com certo receio, ainda assim, o que era. Mas isso foi na época pré-AIDS, gente. 82 ainda é época pré-AIDS. Então não se falava tanto. A camisinha era uma forma de proteger contra algumas doenças sexualmente transmissíveis, mas a gente não vivia ainda o que a gente veio a viver uns 3 anos depois com a epidemia de AIDS, porque foi isso que foi, a epidemia de HIV. Então eu lembro que quando chegou em casa, meus pais estavam conversando comigo por perto, né, assim, sobre o que seria a questão de educação sexual, e eu lembro que a gente vai observar, vamos ver primeiro como é que vai ser isso. Né, dependendo a gente se manifesta, dependendo a gente deixa como tá. Aí eu lembro que eu escutei e falei assim, mas o que é? O que vai ter? Educação sexual? Eles vão me ensinar a fazer sexo? Aí eles morreram de rir, né? Porque era o que eles também tinham pensado. Aí não vai ser assim, não vai ser assim, você vai ver como é que vai ser. Né? Daí chegou lá, era basicamente no começo para falar da anatomia, porque a gente não aprendia isso em ciências na época. Eram separados meninos e meninas nessa parte de falar da anatomia. Né? Porque ainda era comecinho dos anos 80, né, gente? Ainda tinha esse cuidado, né, que é muito legal. Para falar da anatomia e depois para pedir para que a gente em casa pegasse um espelhinho e buscasse encontrar na gente aquelas partes anatômicas e tal. E depois na outra semana dissesse, quem quisesse diria se tinha feito, o que tinha achado e tal. E aí a coisa sempre foi por aí. Demorou muito para juntar menino e menina. E era assim, os encontros de menino com as aulas em comum com menino e menina era assim, acho que em um ano a gente deve ter tido umas 2, porque acho que foi muito difícil para a professora controlar as piadinhas e as risadinhas, acho que ela não deu conta, eu lembro dela ficar um pouco irritada, né? Então eu vejo que as pessoas pensam que educação sexual, não tem que ter mesmo, é porque elas não se preocupam de ir até a escola, conversar com os professores, ver o material, participar junto e entender que ninguém vai ensinar o seu filho a fazer sexo. E vai muito mais do que isso também, né? Tipo assim, além do ensino sobre a anatomia em si, a psicologia vai estar inerente e mais os aspectos comportamentais relacionados ao processo de reprodução e desenvolvimento do indivíduo, né? Porque se a gente entender a sexualidade como sendo um processo de desenvolvimento do indivíduo humano em si, não somente a anatomia, que é extremamente fundamental para esse processo, mas a psicologia e os aspectos comportamentais também. Cara, e aí 2 coisas que eu preciso falar. Num tempo, e aí isso é bem importante, porque na minha bolha também acontece muito pouco,
muito poucas pessoas que eu conheço e que convivem comigo, exceto as exceções normais que vocês já sabem, porque vocês sabem bastante da minha vida, são contra a educação sexual nas escolas. Eu tenho uma amiga que tá vivendo essa onda de pseudo-conservadorismo e que vive uma relação abusiva e que eu tive que explicar para ela o que é violência doméstica há muito pouco tempo, e cuja filha ela me responsabiliza por ajudar a educar. E ela tem a coragem de propagar aos 4 ventos no Facebook que quem não tem filho não se meta, que quem vai ensinar sexualidade para ela é a filha, é ela, para a filha dela, sendo que eu tenho detalhes daquelas coisas que a gente conversou no começo do episódio, né? E sobre prazer e alegria e felicidade e estar bem resolvido. Mas no âmbito pessoal é tudo com a tia Rê, Então, assim, é para mostrar para os outros o quão conservador você é hoje em dia, porque tá na moda. E ela não é uma das pessoas mais ignorantes que eu conheço, não, tá? Eu conheço gente mais ignorante que ela. Agora, com relação à educação sexual nas escolas, e esse tem que ser um cuidado também, porque para além de tudo isso que a gente está falando da importância do que é você ensinar aos jovens anatomia, processo de autoconhecimento, o processo de consentimento, interação com doenças sexualmente transmissíveis, reprodução, etc. Todas as vezes que eu fiz palestra em escola e que eu apavorei as crianças com relação ao uso de preservativo, que eu fiz de propósito e faria de novo e farei quantas vezes necessário for, mas eu cansei de abrir para perguntas anônimas escritas em bilhetinhos, e todas as dúvidas desses jovens, dessas crianças, são com relação a sentir. Como é que a gente se sente quando tem um orgasmo? Ou dói quando tem penetração? Ou é realmente tudo isso que todo mundo fala? E, cara, as dúvidas deles são dúvidas emocionais, não são dúvidas técnicas. Se você ensinar bem, e apavorar bastante, vai dar tudo certo. Só que ninguém quer falar disso porque não dá conta do rebote em casa. Você faz isso na escola, essa criança, esse jovem vai chegar em casa e vai falar do que aprendeu. E agora, como é que a gente segura esse pepino em casa? Mas aí que tá, Renata. A questão é assim, eu até concordo com essa frase de que as crianças devem ser educadas em casa. Entendeu? Assim, os pais têm o direito e o dever de educar os seus filhos sexualmente. Mas, ao mesmo tempo, não exclui a escola. A questão é que chega em casa, os pais não educam. Mas não querem educar mas também. Complementando isso, Gui, e os dados alarmantes das crianças que são abusadas em casa pelos próprios pais e que nem sabem que estão sendo abusadas. Quando a gente deixa essa responsabilidade na mão do detentor de poder emocional sobre esse ser, a gente está dizendo que essas crianças têm que ficar mesmo vulneráveis? É isso? Essa é a conclusão a qual a gente vai chegar? Porque não é possível, elas precisam ser pelo menos informadas do que pode e o que não pode. E isso é para qualquer assunto. Outro dia eu estava conversando com um aluno a respeito disso, não de sexualidade, mas a respeito de criação de filhos, e a gente chegou na questão de castigo, né? Antigamente os pais, a gente batia, não sei o que. Aí eu falei com ele, cara, essas coisas é complicado, entendeu? Você fala assim, pode bater, não pode bater, tem que botar de castigo, tem que levar pra psicóloga, tem que... Sabe, é difícil. Eu acho que muito dessa parte é de responsabilidade dos pais mesmo, entendeu? Mas é igual você tá falando, tem que dar à criança a informação de que se algo anormal está acontecendo na casa dela, ela tem que saber, entendeu? Tipo assim, se ela está sofrendo violência, se o pai ou a mãe está batendo excessivamente, ela tem que saber que aquilo é uma violência e não uma forma de castigo. Ou se o pai ou a mãe está abusando, né, ou assediando, ou seja lá o que for, ela tem que saber que existe um limite,
entendeu? As coisas não podem passar de um certo limite. Então, eu acho que o papel da escola tá muito aí, informar. Sim, exatamente. É porque quando a gente fala a palavra educar, é uma palavra muito forte. Entendeu? Educar é uma palavra que mexe muita coisa. E às vezes nem é o papel da escola educar. Então, eu acho que talvez seria a questão mais assim, informação sexual. Entendeu? O que uma criança deve saber sobre sexo? Sim, e educação sexual é o nome da disciplina, né, no caso. Não é o nome da responsabilidade da escola. É o nome da disciplina. Porque se você botar informação sexual, aí mesmo é que a porca vai torcer o rabo mesmo. Porque o que estão informando de sexo pro meu filho nessa onda neoconservadora é bastante sério. Mas é muito importante a gente voltar lá no começo do que a gente falou sobre saúde sexual, que é o seguinte: as crianças e adolescentes precisam entender desde sempre que se tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Se elas não estão se sentindo bem com alguma coisa que está acontecendo, tem problema ali. E isso é que tem que ser... Cara, você não precisa nem falar de botar pipi aqui, botar a mão ali. Não precisa, é só dizer, se tem alguma coisa que não está fazendo você se sentir confortável, tá errado. Então você precisa conversar com um adulto que você confie. Só que nem isso eles querem que chegue nas crianças. Nem isso eles querem que chegue nas crianças. Você informar, por exemplo... Cara, você sabe qual é a ideia da ministra dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher sobre o que deve ser ensinado para as crianças? Que o correto é a abstinência sexual. Você acha mesmo que um adolescente de 15 anos tarado com pau duro o dia inteiro e uma outra menina que eles já se encontraram ali, já deram meia dúzia de beijos na boca, ligou em cima, esquentou embaixo, você acha que eles vão fazer abstinência porque a ministra mandou? Pelo amor de Deus! Mas isso aí, Renata, isso é um erro que acontece em outro tipo de política, que é a política antidrogas. É a questão de falar que fumar maconha é ruim, entendeu? Que não deve fumar maconha. Não, você tem que falar o contrário. Não, fumar maconha é bom pra caramba, cara. Isso dá uma onda Vamos ótima. Botar 50 mil de imposto em cima. Fumar é isso maconha. Entendeu? É excelente, mas aqui, se você fumar maconha demais, a sua vida vai ser assim, assim, assim. Entendeu? Tem consequência. Então você não pode sair por aí e fumar maconha o dia inteiro. Entendeu? Você tem que ter responsabilidade. Mesma coisa sexo. Você tem que chegar e falar: sexo é ótimo. Sexo é muito bom quando é feito com a pessoa certa, da forma certa, que todo mundo vai gostar. É excelente. Mas aqui, meu amigo, se você não usar camisinha, você pode pegar uma doença, você pode engravidar, você pode ter consequências para sua vida. Então saiba, meça as consequências, converse com alguém antes de fazer, entendeu? E é isso que eu acho. Num mundo em que eu fosse presidente da república ou ministro da porra da mulher, da família, do cacete, a disciplina nunca ia se chamar educação sexual. A disciplina ia se chamar autoestima da sexualidade. Sabe por quê? Porque eu ia ensinar e eu ia pregar para essas pessoas que a pessoa mais importante na transa delas é ela. Que o desejo e o prazer e a alegria e os hormônios maravilhosos que o nosso corpo libera, a sensação de bem-estar, a promoção do bem-estar social a partir de uma boa trepada é fundamental e fundamentada na autoestima, que ela é a pessoa que tem que ser agradada naquele momento. E aí, para isso, tem a pessoa certa, tem a hora certa, tem o jeito certo, tem o fetiche certo, tem o desejo certo, etc, 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 que é individual e que só acontece na relação a dois. Porém, essa regulação estadual de um estado laico que virou um estado religioso acabou com essa possibilidade. E uma das coisas, assim, que eu lembro que foi uma das coisas que me marcou nesse único ano que a gente teve essa atividade, que eu não sei nem se foi um ano inteiro, né? Um ano letivo inteiro, mas que é acho que um dos papéis também muito importantes nessa ideia da educação sexual é a noção de responsabilidade, entendeu? Porque a gente vai continuar vivendo numa sociedade cujo a responsabilidade da gravidez é única e exclusivamente da mulher.
entendeu? Foi a mulher que engravidou, ou seja, como se ela tivesse se engravidado sozinha. Então, mesmo as gravidezes indesejadas, sabe, entender que você, menino de 16 anos, se você engravidar uma menina de 16 anos, de ser de qualquer idade, você também é responsável, né? Porque ela não engravidou sozinha, né? Se ela abriu as pernas, você estava lá, né? Então você é ator dessa gravidez. Retirar a educação sexual é retirar o senso de responsabilidade compartilhado na gravidez, tanto na gravidez indesejada como na gravidez desejada também, né? Entendeu? De crescer dentro da ideia que qualquer gravidez, sob qualquer circunstância, é responsabilidade compartilhada. Faz parte da educação sexual isso também, né? Faz parte da educação de dentro de casa, da educação doméstica, mas a escola socializando isso, contextualizando isso, dentro de uma classe, dentro de um contexto que a criança pode compartilhar com a outra também, trocar ideia com a outra, nossa, né? E dizer o que pensa sobre aquilo, como sente, como vivencia, é outro contexto, porque você está trazendo para uma sociedade a discussão da responsabilidade. É incabível que a gente ainda viva numa sociedade que a responsabilidade da gravidez seja exclusivamente da mulher, planejada ou não planejada, desejada ou não desejada. No nosso contexto é esse, é a mulher que está grávida. E aí a gente entra na cultura machista, na heteronormatividade e na questão de que, na boa, as pessoas estão pouco se importando com o posicionamento da mulher inferiorizada socialmente e estão mais querendo regular o prazer mesmo. Então, mas é que a gente fica pensando assim, né? A gente dá às vezes foco bem grande no prazer, na questão da educação sexual, mas a gente não pode esquecer da questão da responsabilidade. A responsabilidade de não pegar e não transmitir DST, ok, mas a responsabilidade sobre aquilo que vai acontecer. Mas, antes disso, tem uma questão moral que é a seguinte: a menina jovem que transa e engravida é piranha, sacou? Porque transou. A educação sexual, ela trabalha isso, trabalhou com a gente de uma maneira relativamente leve, mas trabalhou. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, né, essa questão de o engravidar e a responsabilidade dos dois, foi nessas aulas, nesses encontros, né? E eu lembro, eu tinha entre 10 e 11 anos, eu lembro que eu cheguei a ficar surpresa, nossa, porque na minha cabeça de 10 e 11 anos, eu sabia como os bebês eram feitos, mas eu não tinha absorvido a responsabilidade do homem nessa. Ninguém faz filho sozinho. Então, tirar a educação sexual é continuar nessa também. E outra coisa que tinha que fazer parte da aula, ou da educação sexual, ou da autoestima da sexualidade, ou qualquer coisa, é o seguinte: você tem que sentar com as meninas desde muito cedo e falar, sabe aquela menina ali? Ela é sua companheira. O que acontece com ela pode acontecer com você também. Então, você precisa defendê-la. Eu vi agora no Massacre de Suzano uma menina que segurou na mão da outra menina porque a menina era cardíaca e ela tomou só 3 tiros, enquanto o tiro que era dirigido para outra amiga, só um tiro atingiu as duas também, todos os tiros entraram e saíram, etc, etc. Mas ela estava muito preocupada porque a amiga era cardíaca e podia sofrer do coração, tipo, como se a bala não matasse. Aquilo foi ela dá uma importância para uma outra mulher, sabe? Tão grande, de cuidado, que honestamente, tá muito raro hoje em dia na nossa sociedade. Tá muito raro. Tá ok que a nova onda do feminismo tá vindo com bastante alegria de uma mulher empoderar outra mulher. Beleza. Só que algumas vezes eu vejo isso tão da boca para fora e a gente precisa entender, por exemplo, no caso de uma traição, que não é a amante do cara casado que é culpada pela traição dele, porque quem tinha um compromisso era ele, sabe? Quem vai lá transar fora de um relacionamento monogâmico é quem tá no compromisso monogâmico, não é quem tá fora que você tem que culpar.
e etc, etc, etc. Coisas desse gênero que muito antes até da gravidez e da responsabilidade sobre uma nova vida, a gente já não tem. Eu quando estava crescendo, honestamente fui ensinada que as meninas que saíam com vários meninos eram piranhas e eram fáceis. E que não era pra eu ser isso. Até o dia em que o meu pai virou pra mim e falou assim: minha filha, só transe com amor. Vê se não sai por aí amando todo mundo. Eu falei, cara, meu pai é revolucionário nesse discurso. Que louco, sabe? Que pira essa, que doido. E meu pai teve 5 filhas mulheres. 6 filhos, 5 mulheres. Então, assim, meu pai teve que lidar com isso desde muito cedo. Então, assim, a gente não tá acostumado a cuidar de outras mulheres, a olhar para outras mulheres com compaixão, com a mesma compaixão que a gente gostaria de ser olhada. A gente tá... a grande onda do movimento antifeminista é que ela tira o homem do centro do cuidado feminino. Ela bota uma outra mulher no centro do cuidado feminino. Isso é muito ruim para quem tá no poder há tantos anos. E aí sexualidade tem a ver com isso, tudo a ver com isso. Porque o primeiro julgamento que a gente faz é que aquela pessoa não tem moral, é que aquela pessoa é responsável sozinha por uma outra vida se ela engravidar, ela é culpada por ter se submetido a um homem, e etc, 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 e agora tá com uma doença sexualmente transmissível. Toda a responsabilidade secularmente é jogada em cima das mulheres. Meninos, desculpem, não é em detrimento de vocês, mas é importante ressaltar que é histórico a posição de desvantagem feminina com relação a outra mulher mesmo. O olhar é julgador, sabe? E aí a gente não desenvolve a liberação sexual das mulheres porque vão ser julgadas. O menino se masturba desde cedo e ninguém fica o dia inteiro pra ele, senta de perna cruzada, tira a mão daí, que coisa feia, que horror. A menina botou a mão na perseguida, ainda tem esse nome, perseguida, porque ela é perseguida por muitos. Os ditados populares... Ih, gente, eu tô embolando aqui uma conversa na outra, porque são muitas coisas pra falar. Os ditados populares de prendam as suas cabritas porque o meu bode está solto. Nossa, isso me ofende, velho. Isso me irrita de um jeito. Esse ditado. Nossa, que vontade de dar na cara. Sério, dá vontade de dar na cara de quem fala um negócio desse. Pois é, então, historicamente, eu só tô trazendo todos esses exemplos pra mostrar que, historicamente, a mulher tá sempre em desvantagem com relação à educação sexual. No outro dia eu li uma anedota num dos grupos de sexualidade que é assim, vocês sabem por que a pílula anticoncepcional foi desenvolvida para as mulheres? Porque, primeiro, porque o homem não ia lembrar de tomar. Segundo, porque um homem ia ficar de cama o mês inteiro com as consequências hormonais da pílula. Ou seja, que história é essa que a mulher que tem que usar o contraceptivo e ser responsável e ter cérebro pra lembrar de tomar uma porra de um remédio que consensualmente chegou-se a um acordo de não vamos ter um filho agora? E cara, isso é normal pensar assim. Não, mas não tem a história. É que assim, eu acabei nem indo atrás, então desculpa aí falar as coisas sem citar sequer uma fonte. Mas que tava em teste o anticoncepcional masculino. E o que aconteceu é que não foi assim, porque lidar com os efeitos colaterais foi pesado demais. Assim, eu não sei quais seriam, mas foi pesado demais. Aí isso se tornou um meme, se tornou uma piada, porque aí os homens não conseguem lidar com os efeitos colaterais de um método contraceptivo, assim, né, hormonal. Mas hormonalmente, em tese, os efeitos colaterais seriam os mesmos: variação de humor, inchaço, cansaço, excesso de apetite. Em tese, hormonalmente, os efeitos colaterais seriam o mesmo. Mas o que vetou de se lançar uma pílula anticoncepcional masculina foi, de fato, uma pesquisa de mercado feita pela indústria farmacêutica que teve ampla e absoluta rejeição. Ou seja, se houvesse uma pílula anticoncepcional para os homens, eles não iriam comprar. Então, para que vender? Para que desenvolver? Pois é, porque tem que ter uma desconstrução ideológica aí, na verdade, né? Tem que ter uma desconstrução do machismo que impera a sociedade. E aí, tô falando que nem é meu lugar de fala aí. O lugar de fala de vocês, obviamente, como mulheres.
mas que precisaria haver essa desconstrução que a gente, homem, não está disposto a peitar isso não. Porque por isso é muito mesmo esse confortável. lugar de fala. É muito privilegiado. A gente é muito privilegiado nesse sentido de dizer que não quero. E por que, caralho, a gente não quer, as mulheres vão sofrer com isso desde sempre. E aí tá bom assim, time que tá ganhando não se mexe, é mais ou menos isso. E não é assim que por isso funciona, que esse né? é seu lugar de fala de fato. Porque você tem como avaliar de dentro o absurdo real que a gente está, né, discutindo aqui. Que é de responsabilidade da mulher controlar e cuidar do sexo. Afinal de contas, se ela não controlar e cuidar da sexualidade, por exemplo, de um casal heterossexual, ela vai ser largada, vai ser trocada. E isso é histórico. A gente tem as mesmas questões nos casais homossexuais, só que com a vantagem de que duas pessoas do mesmo gênero conhecem os privilégios e ou as desvantagens do mesmo lugar. Então, basta ver, assim, quantas pessoas entre casais hétero que a gente conhece que na hora de fechar a fábrica foi a mulher que fez a cirurgia. É a mulher que faz a laqueadura. Quantos casais a gente conhece que foi o homem que fez alguma coisa? Entre os casais que a gente conhece que fecharam fábrica, quantas laqueaduras e quantas vasectomias a gente conhece? E qual o nível de complexidade de uma laqueadura em relação ao nível de complexidade de uma vasectomia? Não, é bizarro, é bizarro. Anestesia local, 20 minutos de cirurgia, recuperação em casa. Pelo amor de Deus. E mais, recuperação em casa tocando punheta. Porque você tem... pra não dar porque estenose. Você tem que desperdiçar as primeiras 15 ejaculações, se não me engano, para poder começar a passar o sêmen limpo. Ou seja, vamos pensar, né? Assim, a gente parte de uma zona de conforto e privilégio muito grande frente a vocês. Quando a gente transa em si, a gente se entrega de uma forma muito grande pro outro, né? O orgasmo é aquele momento em que você está numa situação de vulnerabilidade gigantesca. Quando você vira os olhinhos, quando você transcende, é que você está entregando para outra pessoa que está junto com você ali tudo aquilo que você é também. E quando isso acontece de uma maneira conjunta, meu Deus do céu, é maravilhoso. E não existe vulnerabilidade maior do que você estar completamente fora do controle de todas as reações do seu corpo. E aí exige uma confiança, exige uma troca muito importante, né? Que é exatamente isso. Como é que a gente se encontra de fato, sabe? Porque no final das contas, nos relacionamentos, no casamento, quando tudo acabar, o que fica é a amizade. E se você não puder dividir as suas fragilidades e os seus momentos difíceis com aquela pessoa, quando não houver mais sexo, se eventualmente não houver mais sexo, o que restou? Sabe? Nada. E como vai restar se a vida sexual compartilhada não tiver sido saudável? O que vai restar também? O companheirismo já diz tudo, essa palavra. Ser companheiro, dividir o pão, dividir a mesa. Companheiro é quem divide o pão. E é isso que é a vida dois, sabe? É dividir do pão ao travesseiro. É estar junto mesmo. Eu acho que a gente fez uma boa provocação, claro. Vamos ver aí como que vem as coisas, como as coisas acontecem, mas abordar a sexualidade, agora que a gente fez uma abordagem geral, talvez mais pra frente a gente organize abordagens específicas, né? Momento cultural. O querida, fala pra mãe. Já que a gente está falando muito dessa questão da sexualidade, tem um filme nacional trata da descoberta da sexualidade, uma nuance da descoberta da sexualidade de uma maneira tão leve, tão linda, tão assim emocionante, que é o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Porque é a descoberta da sexualidade de um menino que é cego. É lindo mesmo esse filme, é lindo. Então a abordagem, assim, ao invés de ter, claro, né, tem aquela questão do peso dramático, do fato dele ser um menino, um adolescente cego, mas o centro do filme não tá na deficiência visual, não tá na cegueira, tá na vida dele, da forma com que ele vive, entendeu? Ele, claro, ele tem limitações, ele se chateia, ele sofre bullying por causa da questão de ser cego,
Mas não é esse o foco é como ele vive. E o que eu achei extremamente de uma sensibilidade inteligentíssima, brilhante no filme, é que para nós que não somos cegos, eu não sei, vocês conseguem imaginar a descoberta das nossas sexualidades sem a visão? Ou a gente não foi atraído visualmente, né? E eu não vou fazer spoiler, mas tem uma coisa lindíssima nesse detalhe, que é a forma com que ele descobre a orientação dele, sem a visão. Se ele é homo, ou se ele é hétero, se ele é bi, enfim, eu não vou dar o spoiler, mas é como ele descobre a orientação dele, cego. Então a gente vê assim, aquele toque sutil, sensível, delicado, né? Extremamente inteligente de como a orientação sexual brota naturalmente, ou pode, ou deveria brotar naturalmente de cada um de nós, né? Porque ele vai lá e pronto, ele vive aquela sexualidade cego. Então, assim, eu super indico. Hoje eu quero voltar sozinho. Ele é leve, levíssimo, é daquele filme que termina e a gente suspira assim, nossa, que bonito, que sensível, que lindo, vale a pena. Eu vou indicar então, vou puxar a sardinha pra minha brasa e vou indicar não só a série Sex Education, mas o episódio de TV na Calçada sobre Sex Education, que a gente prestou bastante esforço em fazer com bastante seriedade, com informação, não foi, Guia? Com o maior cuidado. Roubei, mas eu roubei por um motivo especial, que é o seguinte: no nosso episódio do Sex Education do TV na Calçada, ficou faltando uma informação que eu acho primordial, então eu vou aproveitar para dar aqui. Que é o seguinte: durante as gravações da série, como era uma série entre atores muito jovens, eles contaram com uma consultora de consentimento. Olha que coisa incrível. Os ingleses estão muito lá na frente mesmo, cara. A consultora de consentimento era uma terapeuta sexual, psicóloga e sexóloga, especializada em manter o seu sentimento de bem-estar independente do que esteja acontecendo. Então ela, em todo momento, ela conversava com os atores e mantinha o diálogo entre até aqui tá bem pra mim, daqui pra lá não tá mais bem pra mim. Eu posso gravar com tapa-sexo ou eu prefiro gravar com uma blusa. E aí, não dando spoiler também, mas aí você entende por que esses jovens ficaram tão à vontade naqueles papéis, porque eles são muito naturais. Então eu recomendo não só a série. Eita, passou um furacão em algum lugar. Eu recomendo não só a série, mas o nosso episódio analisando a série, que realmente foi feito com muito carinho, com muito amor. Essa série, inclusive, Mayara, minha companheira, né? Minha esposa. Ela me indicou também e tá lá na minha lista de desejos da Netflix. Vou dar uma olhadinha na Sex Education e aproveitar a sua dica também para dar uma olhada no episódio, com certeza. Eu vou indicar 2 filmes que eu achei bacana pra caramba, mas que tem uma das vertentes da sexualidade em si, que é a descoberta da sua identidade sexual e a descoberta, na verdade, da orientação sexual de garotos, né? Então, assim, o primeiro Me Chame Pelo Seu Nome, né? Call Me By Your Name, que foi um filme, se eu não me engano, de 2018, ano passado. Um filme muito bacana, que se passa na Itália, assim, é bem legal. E o segundo que concorreu ao Oscar de melhor filme, tá? Que concorreu ao Oscar de melhor filme, vale salientar também, inclusive, né? E o segundo é o Billy Elliot. Não sei se vocês já assistiram, é um filme um pouco antigo, que eu só tive a oportunidade de assistir agora, essa semana passada, eu acho, ou 2 semanas atrás. É um filme de 2001, mais ou menos, que se passa, na verdade, numa cidade que foi inventada na época numa época de guerra, na verdade. E aí o que acontece é que uma criança, em épocas antigas, a cidade estava sofrendo uma guerra gigantesca, a cidade inteira era machista, assim, pra você ter uma noção. Os garotos tinham que fazer boxe, jogar futebol,
e as meninas tinham que dançar balé. E aí esse Elliot, não vou dar muitos spoilers assim, mas ele chega no mesmo ginásio onde haveria a prática do balé, haveria também a prática do boxe. Só que ele era péssimo em boxe. E aí ele decide fazer balé e assiste um filme que é maravilhoso. Lindo, eu também amo Billy Elliot. Mais um inglesinho pra nossa lista. Exato, os ingleses são sensacionais, né, velho? Eu vou indicar um filme de 2013. Eu assisti já tem bastante tempo, acho que foi nesse ano mesmo que eu assisti. Chama A Busca, é um filme brasileiro com o Wagner Moura. Conta a história de um pai que vai em busca do filho. O filho sai para visitar o avô e não volta para casa, né? E aí, preocupado, ele vai atrás. Ele tem um relacionamento um pouco conturbado com o avô do garoto e com o garoto. Então, assim, eu lembrei desse filme porque a gente estava conversando, né, aqui no episódio sobre a relação dos pais com os filhos também, essa questão de conversar, de conhecer os filhos, de trocar ideia, de orientar. E esse filme ele vai muito nessa temática, que é o personagem do Wagner Moura, que ele se vê não conhecendo o próprio filho, né? Um filho já adolescente, próximo aos 18 anos, e ele não conhece o filho, não conhece o que o filho gosta, para onde que o filho quer ir, o que o filho quer ser da vida, e nessa busca, nesse caminho, ele acaba se descobrindo e descobrindo o próprio filho. Então, um filme muito bonito, muito legal, é lento realmente, porque é um filme assim, de road trip, mas é meio lento, mas vale muito a pena, assim, você descobre coisas legais, você faz várias reflexões ao longo do filme, então fica a dica aí. Eu só queria retificar aqui que eu falei que o Billy Elliot se passava numa guerra, mas na verdade não é numa guerra não, tá, gente? É numa greve de mineiros, e é mais ou menos assim que acontece o roteiro do filme. Gente, mas como a gente tá culto, indicando filme nacional e filme inglês, olha que chique. Mas então é isso aí, gente. Muito obrigado a Angélica, Rodrigo e Renata por terem participado hoje. Muito obrigado a todos que nos ouviram até o momento, que estão acompanhando, que divulgam os nossos episódios, que fazem comentários, que seguem nas redes sociais e que estão aí nessa caminhada conosco. Mais um ano de podcast, mais temas legais aí. Faça o convite se quiser comentar, né, dar as suas ideias, perguntar alguma coisa. A Renata, eu tenho certeza que ela estará à disposição. Sempre. Quem sabe até a gente faz um episódio, né, com dúvida dos ouvintes, não sei, né? Comenta aí, gente, que a gente pode vir ideias novas a partir disso. Gostaria de agradecer especialmente a todas as pessoas que divulgam nas redes sociais, que compartilham no Facebook e no Twitter. Tem sempre páginas, pessoas mesmo, outros podcasts compartilhando os nossos episódios. Isso dá uma força muito grande para a gente continuar o trabalho aqui, tá? Então você já sabe, @Papo Calçado nas redes sociais, papodecalçadapodcast.blogspot.com, o nosso blog. Lá você vai encontrar o Remix e o TV na Calçada, além do Papo de Calçada. Lembrando que o TV ele sai quinzenal, sai aqui no feed também do Papo, mas ele tem um feed próprio. E o Remix ele tá aí semanal, quinzenal, quando tem ideia a gente publica lá, mas sempre tem episódios novos, fica ligado que tem muita coisa boa lá no nosso blog e nos feeds. Tá bom? Então é isso aí, um abraço a todos vocês e até semana que vem. Valeu! Valeu! Um cheiro!